Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui novamente. E aqui está minha esposa, dessa vez veio comigo, a pastora Kátia. Então, para quem não nos conhece, eu sou o Walter da Kátia. Sou a Kátia do Walter. E nós somos casados para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém. É o seguinte, a pastora Kátia, ela tem unção profética sobre a vida dela. E eu vou deixar ela começar aqui. E depois eu vou junto. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, que Deus abençoe assim demais você, toda a tua família também, amém? Em nome de Jesus. Que delícia poder estar aqui. O meu testemunho, acho que eu já dei umas 2 ou 3 vezes aqui. Então hoje eu vou fazer, vai ser diferente mesmo a palavra, amém, irmãos? Então, para quem não me conhece, eu sou a pastora Kátia do Walter, E nós, os Souzas, não somos uma família perfeita, irmãos. Seria muito bom se tivesse um casal perfeito aqui para nos ensinar como ter uma família de sucesso. Mas a palavra de Deus, ela é tão linda, irmãos? Oh, glória a Deus! Que ela diz que nós não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ter um Deus perfeito. Amém? E nós temos um Deus perfeito. Em nome de Jesus, Ele está aqui. Amém? Quem está feliz no Espírito? Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, quem está feliz. Olha como contagia, irmão. A felicidade contagia, amém? A santidade também, Glória a Deus. Então, nós estamos aqui hoje, mas por que o Walter também me colocou aqui para falar? Por que nós estamos aqui? Temos uma família não perfeita, mas feliz, amém? Que está em funcionamento. Aquela palavra do Salmo 139, que Deus tem o script da nossa vida desde quando, antes de nós nascermos, Desde o ventre da nossa mãe, é fato, está lá. Mas aquilo só acontece se eu for buscar aquilo para a minha vida. Não adianta eu saber que está lá e viver por viver e achando que só porque eu conheço o Salmo 139, só porque eu conheço o Salmo 23, só porque eu conheço o Salmo 91, que vai fluir. Não é assim, irmãos. O reino de Deus, desde os dias de João Batista, é conquistado com força, trabalho, amém? E quem entra nesse caminho se apodera dele. E a palavra do Senhor ainda diz assim: olha, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Então, toda vez que eu estou ministrando isso em algum lugar, a pessoa fala: mas pastora, mas a gente não é perfeito. Por isso que eu sempre falo sobre isso, irmãos, nós não somos. Mas quando ele fala anda na minha presença, então anda na presença de Jesus, que sou eu, e você vai ser perfeito. Porque eu vou ver, o véu rasgou. E quando eu te olho, não tem como eu te olhar, se não for através do sangue de Jesus. Amém? Então assim, nele nós somos, nele nós podemos todas as coisas, E outra coisa que sempre me pergunta, e eu amo muito a igreja local por causa disso. Porque uns 25 anos atrás, quando eu passei o meu problema na área de casamento, porque 38 anos de casados. Então, tudo que você puder imaginar, eu já passei também. Já passamos problema financeiro, de relacionamento, problema ministerial, problema com filho, que você imaginar. Amém? Mas, irmãos, o que eu sou apaixonada é por isso. Porque mesmo desde quando eu tinha meus meninos pequenos, eu vinha no banco, eu sentava, mesmo que, a casa estava toda cheia de problema, e tinha alguém pregando, e eu ouvia, eu falava: Senhor, eu creio naquilo, eu quero aquilo para minha casa. Amém? E eu posso falar para você com toda certeza, que Deus é fiel. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí quando eu contava o meu testemunho, ultimamente, chegava em alguns lugares: irmã, você teve sorte, você encontrou igreja que te ajudou. Quem já ouviu isso? Não é? Irmãs, a palavra do Senhor diz assim em João 15:7:
Se você estiver em mim e eu em vós, pedireis o que quiseres e eu vos darei, para que o nome do Pai seja glorificado. Amém? Então, irmãs, às vezes as coisas não aconteceram porque você orou, fez campanha, mas você estava nele. Ou se uma pessoa fala assim: olha, irmã, eu já larguei de beber, eu não estou mais fazendo as coisas erradas aí para a rua, né? Acabou de beber, irmão, glória a Deus, você vai ter mais saúde. Parou de fumar, glória a Deus, teu pulmão vai ficar jóia. Parou de ficar bagunçando para a rua, tendo uma vida promíscua, glória a Deus, agora você vai ser um homem de princípio, uma mulher de princípio. Mas quando Deus fala sobre andar no meu caminho, Ele está falando de um conjunto de valores e princípios, que é em prol do outro, da igreja dele, que você não vai envergonhar o nome dele. Amém? Não é para você, é para o reino. E quando a gente trabalha pro reino, o reino trabalha para nós. E toda sentença, todo decreto, irmãos, de morte, de divisão contra vocês, a mão direita do Senhor está aqui, está estendida em nome de Jesus. Amém? E Deus está vindo com outro decreto, em nome de Jesus, como foi lá com Mardoqueu, com os judeus, lembra? Né? O que serve? Às vezes quando a gente está assistindo ou lendo, assistindo o filme de Esther, ou lendo, o que a gente pensa? Nossa, Deus, né? Deus foi o primeiro genocídio que Deus libertou. Não, ali Deus deu também uma autoridade para os judeus se defenderem. Veio um decreto sobre o outro decreto que já tinha. E aquele rei está aqui. Aquele rei simbolizava o nosso rei. Amém? Glória a Deus. Então ele fala: olha, não pensa que porque você está dentro do reino que você vai escapar. Não é só. As pessoas querem ter uma igreja igual às vezes quando você teve um irmão que te ajudou. Mãe, se você não tem, seja esse irmão, seja esse que ajuda o outro, porque nós estamos precisando disso, a igreja está precisando disso, né? Amém? Quem está me entendendo? Olha, nesse tempo que eu fiquei sentada 20 anos atrás, teve outros problemas. A irmã, a pastora, o pastor me conhece. Sempre nós temos ajuda, irmão. Deus sempre ajuda. Amém? Glória a Deus. Só que é buscar-me-eis e me achareis. Né? Quando você buscar de todo o coração, e irmãs, e pode ser assim, olha, nós somos falhos, mas Deus fala assim, ó, não é pela falha. O que eu estou mais clamando nesse dia é santidade, arrependimento, não é? A palavra do Senhor diz: se você for íntegro, eu viro o teu cativeiro. Mardoqueu estava lá, ó, na porta, né, do reino, o outro fazendo a forca para ele, mas enquanto eles estavam orando, jejuando, adorando, Deus estava trabalhando a favor do povo dele. E assim é até hoje, irmãos. Até hoje Deus, os olhos do Senhor passeia sobre toda a terra, buscando os íntegros, os que têm um coração reto, para Ele se mostrar forte e grande para com Ele. E esse Senhor está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz assim, olha, em Hebreus 12:15: tenham cuidado para não recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusarem a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus fala naquela ocasião, a sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete, mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que vão permanecer apenas as coisas inabaláveis. Amém? Então nós passamos uma pandemia, né? Por que pandemia? Porque foi toda a terra. Mesmo quando a gente estuda e fala, vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, não foi toda a guerra, toda a terra, irmãos. Foi em alguns lugares, mas a pandemia foi toda a terra. Amém? Deus nos colocou em casa, né? Toda a terra, para nós voltarmos agora. E nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós não podemos mais brincar de ser família. Nós não podemos mais brincar de ter uma empresa.
Não podemos mais brincar com o nome de Jesus, porque Ele é santo, 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 e continua santo. Amém? Glória a Deus. Então por que nós não somos abalados? A diferença, irmãos, é que quando nós fazemos coisas que foi o homem que fez, quando nós fazemos as coisas na carne, tudo que eu e você fazemos na carne vai ser abalado. Tudo. Mas se o teu casamento for como o meu, que passou por muita coisa, mas você escolheu na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, porque Deus falou: esse coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se você escolheu Deus, a vida, do que a morte, porque Ele fala, os dois vieram. Eu vim para que você tenha vida, e tenha a vida em abundância, mas o outro também veio, e o outro mata, o outro rouba, o outro destrói. Não é isso que está na Bíblia? Com quem que você fez uma aliança? Se você fez uma aliança com o Deus da vida, você ganhou um inimigo também, não é? Porque nós falamos que tem um tentador, mas em todas as coisas, se você está nele e ele em vós, as portas do inferno não prevalecerão contra o seu casamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a tua empresa, contra os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria falar para você, se você tiver algum problema em qualquer área, o conselho que eu daria é a graça. Busca a graça de Deus, o favor de Deus. Amém? O favor de Deus, porque Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos sustenta, Isaías 58:11 fala: olha, que eu farei de você um jardim regado, e todo dia eu vou te instruir. Quem não precisa de direção todo dia, irmãos? Quem não precisa de segurança nesse tempo mais que nós? E o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa proteção. Amém? Glória a Deus. E pense também assim, aquele tempo do deserto, né? Eu, como tenho um temperamento forte, sou colérico. O Walter não, ele é colérico também, mas ele tem fleumático. Então pensa bem. O que Deus estava trabalhando em mim num casamento, irmã? Uns conselhos que, se eu fosse você, não faria. Eu tive que passar numa luta para aprender. Eu achava que ele tinha que orar igual eu. Ele tinha tudo que ser igual a mim. Eu vou num lugar, o que eu faço? Vou nas mesas, você viu, irmão? Eu fui daqui, fui lá. Irmã, eu não posso ir no hospital ser voluntária. Eu vou para a UTI. Eu já avisei, irmãos, nem leva eu. Porque eu vou assim, vou indo, é que eu vi onde eu não devia estar. Amém? Então não posso, eu tenho que ter esse limite. Agora o Walter, ele chega, ele conversa, ele vai, fica ali, então eu posso andar, que eu sei onde meu marido está sempre ali. E você imagina se ele chegasse em casa e falasse assim para mim: ô Kátia, você não é uma mulher de Deus? Fica quieta, fica sentada comigo, fica do meu lado. Fica do meu lado. Eu já ouvi isso, irmão, quando eu tive esse problema, a gente não era de Jesus, não era pastor, tá? Irmão, quando ele falava que eu não podia fazer, tinha que fazer daquele jeito, não podia levantar o braço, eu falei: meu, que ele levantava o braço era oferecida. Aí eu peguei e falei assim: gente, ele está me matando. Aí eu começava também a procurar um erro nele. Então aquilo que a gente no início de namoro, poxa, que legal, olha, ele é quieto, eu sou falante, vai dar certo, né? E o que ele gostou também, falou assim: ela vai fazer meu social. Depois começou a dar problema. Então o que eu queria te falar? Deus ama as diferenças. As diferenças é para o reino. Amém, irmãos? As diferenças é para o reino. Então quando ele me dá Kátia, menos, glória a Deus pela vida dele, porque eu preciso, irmã, desse menos, né? E esse meu temperamento forte não é para dentro da minha casa, é com as irmãs, é para a igreja, no ministério, é quando eu era diretora do Colégio Batista, é quando eu era professora, né? É nos outros lugares que eu vou com as amigas, mas na minha casa é ele. Na minha casa é ele. Amém?
Glória a Deus. Então, até nisso, né, é onde Deus estava me estruturando para o que Ele ia fazer depois. No momento a gente não entende, e parece que quando a gente mais ora, mais coisa acontece. Não é verdade? Poxa, eu estou orando, está piorando, está piorando. Irmão, sabe por que está piorando? Porque Deus ainda não tirou de mim, de você, o que Ele tem que tirar, porque Ele vai colocar amanhã. Quando toda vez tiver processo, que você tiver deserto, pensa nessa palavra, ó, estruturação. Deus quer te levar em algo maior, mas para você chegar lá, você vai ter que passar na casa de Potifar, você vai ter que passar no poço, amém? Porque se ele não tivesse passado por tudo isso, como que ele ia ser o governador do Egito e de toda a terra ali? Quem está me entendendo? Amém? E quando que a gente sai, né? Malaquias é tão claro, quando Deus, o purificador do ouro, né? Amém? Ele olha e vê Ele em nós, o Cristo em nós, a esperança da glória. Então às vezes a gente quer tanto uma coisa de Deus, e Deus está querendo ver Ele em nós. Então se você tiver, quando eu e você tivermos a imagem e a semelhança de Deus pronto para um propósito, pode ter certeza que o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Ele vai falar assim, irmã, anjo, vai lá, porque a Kátia chegou no ponto, pode tirar ela da prova. Então quando eu estou, irmão, já chego, já vou, Deus, o que está acontecendo? Que eu sei que o problema é comigo, né? Nunca é com Deus, o problema é comigo. Então já vou para a boca no pó, já vou falando, Senhor, o que eu tenho que mudar? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que Deus tinha falado para mim falar. Porque hoje está muito na moda as terapias, né, irmã? Eu já fui terapeuta, né, normal. Mas, irmãos, o que vai libertar o teu casamento é o Yeshua, é Jesus, é a palavra. Quem vai te dar a vitória é a palavra. Quando que a gente vai para os terapeutas? Quando a gente não está precisando de ajuda, você não entendeu o que está acontecendo, né? Aí o psicólogo, pastor vai te ajudar, mas nós, homens, nós somos limitados. Quantas vezes como pastor eu fui na igreja com alguém e a pessoa falava assim, pastora, pergunta até quando fulano vai viver. Aí eu falava assim, doutor, ó, a esposa, a família está perguntando assim, se eu tenho uma previsão. O médico falava assim para mim, ó, Kátia, ó, biologicamente, cientificamente, é tantos dias, mas Deus é Deus, né, Kátia? Amém? Glória a Deus. Porque nós somos limitados, irmãos. E agindo Deus, quem impedirá? Né? Então a minha oração é essa, né? Que você busque cada dia mais. Parabéns por vocês estarem aqui hoje. Cada dia mais essas reuniões com o Senhor, porque é aqui que Deus vai ensinando a gente. Esse tempo que eu fiquei com as irmãs na igreja, na minha luta, elas estavam ensinando a ter minha identidade em Cristo, como guerrear. Kátia é assim, Kátia não é assim. Amém? E a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Então se a gente andar para trás, irmãos, é porque a gente não está crescendo. Porque o propósito foi de fé em fé, de glória em glória até ser dia perfeito. E a culpa nunca está em Deus, está em nós, né? É isso que o Senhor nos instrui. E aquela palavra lá de Lucas, da casa, por que eu notei? Aí eu falei outra coisa e esqueci. A gente busca conselho para tanta coisa. E do casamento, o Senhor também fala, busca conselho, vai no seu conselheiro, vai no psicólogo. Por quê? Porque quando a gente fala assim, o irmão fala assim, ó, ô bem, o pastor vai vir aqui em casa para conversar com a gente. O que ele vai vir dar o B dele aqui? Quem mandou ele vir aqui? É assim ou não é, irmão? Hã? É. Isso é orgulho, irmão. Isso é orgulho. Amém? Porque todas as vezes que eu fiquei sentada, ou que foram na minha casa, Deus trabalhou na minha vida. Deus trabalhou. E a palavra do Senhor diz que ao orgulhoso, ele resiste. Mas ao humilde, ele concede a bênção. Então não pense assim. Amém, irmãos? Não pense dessa maneira. Porque nós somos tudo em 99 para Deus. Sabe aquela loja em 99? Bom é Deus.
Ele é bom e nós precisamos dos conselhos do Senhor. Então cuida da sua saúde física, emocional, espiritual, para a sua família, amém? Para você não ficar parado e fluir no reino, em nome de Jesus. Você pode perceber também desde Gênesis, né? Já estou terminando, o Walter vai continuar. Quando que a serpente apareceu? Quando Adão estava sozinho no jardim? Enquanto Adão estava sozinho, não tinha a serpente. Quando a Eva apareceu, e apareceu 3 pessoas: Adão, Eva e Jesus. E Deus, Ele lembrou do trono, Ele lembrou das regiões celestiais, né? Eu preciso destruir isso aqui. Quem está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então misericórdia, né, irmãos? Que nós possamos trazer o Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, né? Porque vigie as palavras que saem da sua boca, porque nós aprendemos tanto, mas põe em prática. A boca fala do que o coração está cheio. Quando nós falamos algo que está fora dos valores do reino, do princípio, você está trazendo outro reino, reino não, porque ele não é rei de nada, um império dentro da tua casa, e dá trabalho. E lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala assim: olha, o que o leão está ao redor, mas resistir ao inimigo quando estiver no início. Irmão, percebeu que está um cheirinho estranho, está uma coisa estranha, já vai orar, já vai batalhar, porque quanto mais a serpente vai entrando, pior fica. Amém? Onde você sentiu um negócio estranho, é no relacionamento, é no negócio, é na família. Irmãos, nós somos uma autoridade na terra. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. O que nós precisamos é estar na vara, na videira. Amém? Porque aí tudo que nós pedimos, o Senhor nos dá. Isso não é palavra da pastora Kátia, está lá em João 15:7. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu pereceria, com certeza, não estaria aqui, se não fosse Jesus, e se não fosse uma igreja local, se não fosse isso, da gente estar sentado, estudando, e Deus indo formando a palavra, e nos limpando, e nos levando para o nosso destino profético. Amém? Glória a Deus. Então, não sei o que você está passando, né? Mas, antes de falar mal, antes de brigar com seu marido, antes de você chateá-lo, ou ele te chatear, pense o seguinte: Deus não tem avós, netos, Ele é Pai, Pai nosso, pão nosso de cada dia, amém? Então, nós somos pais. Quer agradar o Pai? A própria Bíblia fala: dá doce na boca dos nossos filhos, se agrada o Pai, não é isso? Então, Ele é filho do meu Pai Deus e do seu. Se eu falo mal dele, se eu chateio, e eu sei, irmãos, eu sei onde machuca ele, ele sabe onde machuca ele em mim. Primeira coisa, você está machucando o teu Pai, nosso Deus. Então pensa nisso, porque o que vai fazer diferença para a sua casa, o seu casamento não ser abalado, é você edificar ele na rocha que é Jesus. Jesus é que vai fazer toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Bem. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 38 anos, são 38 meses não, gente. É um bom tempo, né? Mas amém, estamos firmes aqui, graças ao Senhor. E eu creio que Deus tem o melhor para a tua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler um texto bem conhecido, mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E a partir do verso 22 de Efésios 5, declara assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite ao marido. Amém? Senhor, graças damos a Ti, Pai. Aqui está a Tua palavra é a verdade, é nela que nós temos um alicerce, Pai, para nos basear, para basearmos a nossa vida, a nossa história, basear o nosso casamento, basear a nossa família. Então revela-te a nós, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? É interessante que Paulo, quando ele está falando sobre o casal, e ele está fazendo um paralelo, comparando o casal, mostrando também Cristo e a igreja, né? A igreja como a mulher, né? A mulher é a figura da igreja, e Cristo e o homem como o marido, como a figura de Cristo. E ele faz esse paralelo, e o que me chama a atenção é que no início desse capítulo ele começa dizendo assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? E eu comecei do 22, mas no 21 fala assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo faz toda essa declaração sobre a esposa como auxiliadora, aquela que se está sujeita ao marido, que é o cabeça, e que o marido ele precisa amar a esposa. E qual é o padrão? Como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a sua vida. Amém? Eu costumo falar, às vezes as mulheres acham que se sujeitar, estar submissa é mais complicado. Eu acho que o papel do homem é um pouco mais complicado. Amém? Porque, irmãos, imagina, com quem que compara o papel do marido? Com Cristo. Onde estão os maridos aí? Levanta a sua mão. Prestou atenção na tua responsabilidade no casamento? Amém? E aí Paulo ele termina com uma citação da criação no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que ele fala assim: e eis que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Não é? É interessante isso. A pastora Kátia estava falando sobre o inimigo das nossas almas. Eu vou te falar, o diabo ele sempre vai ser teu inimigo, você sendo de Jesus ou não sendo. Qual é a diferença? Há uma diferença, porque se você não é de Jesus, ele vai te usar, ele vai te destruir. Mas se você for de Jesus, ele vai ser teu inimigo, mas você vai pisar na cabeça dele. Amém? Glória a Deus.
Essa é uma diferença e tanto. Então nós precisamos entender que tudo isso está ligado à aliança e não a um contrato. Contrato, quando a gente firma um contrato, vamos supor, o Elcio vai me vender uma casa, aí a gente faz um contrato. Ele falou: se você pagar o valor X, eu te dou a casa. O contrato funciona assim: se eu não der o dinheiro, ele tem que me dar a casa? Não dá a casa. Agora a aliança é diferente. A aliança, ela não é baseada como num contrato. A aliança está determinada para se cumprir aquilo que se falou. Amém? Então, por exemplo, não depende da performance do outro. Se eu declarei algo, se eu estou em aliança, e casamento é uma aliança, eu vou fazer aquilo que eu falei. Mas o que é que a gente faz? Eu chamo isso de síndrome de Adão. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida, varão, que você não vai viver mais na síndrome de Adão. Ou melhor, você não vai viver mais na síndrome do primeiro Adão, mas vai viver no caráter do último Adão. Amém? Porque o primeiro Adão, o que ele fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Amém? E aliança não é isso. Para você ter uma ideia, porque Deus, Ele cumpriu o que Ele falou, mesmo quando o homem não cumpriu. Amém? Você vê ali, Deus fez uma aliança com o homem no Éden, e o homem, através da queda, quebrou a aliança, deu ouvido. Irmão, você sabe onde o homem estava quando a serpente estava fazendo um 7-1 na orelha da Eva? Estava ali convencendo ela a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você ler, presta atenção, ele estava ali com ela. Alô? Hoje eu declaro que vocês, homens, vão se posicionar como maridos, como cabeça, que é Cristo. Não porque é cabeça, é o que manda, não, é aquele que se sacrifica, é aquele que olha e vê o mal e fala não. Quando a serpente começar com a conversinha com a esposa, fala: que conversa é essa? Pode parar agora. Amém? Porque o marido lava a esposa com a palavra, como Cristo lava a igreja. Glória a Deus. E ser submissa não é ser capaz, porque o casal, o homem e a mulher são iguais perante Deus, só os papéis que são diferentes. A palavra submissão, ela é composta de duas palavras: sub, abaixo, e missão. Abaixo da mesma, está debaixo da mesma missão. Amém? Então, quando um homem entende o seu chamado, a mulher vai ter como ser a sua auxiliadora, porque ela vai fluir naquele chamado que Deus te deu, naquela missão que Deus deu. Amém? Então, se você não sabe, meu irmão, busque em Deus. Você precisa saber qual a missão de Deus para a tua vida. E aí o homem caiu, ele pega e Deus fala assim: não, mas como eu dei a minha palavra, eu vou fazer uma aliança com Adão. Está lá em Gênesis 3. Ou seja, uma aliança com a promessa de que ele daria uma solução para o homem voltar para o estado original antes da queda. Ele fala:
Porque o homem não seguiu a aliança que Deus fez com Abraão e com Moisés. E aí essa aliança, se você ler esses textos, você vai ver que a palavra de ordem é obediência. Obediência. Obediência para poder entrar na terra. Amém? E aí, depois os homens vão se de novo, mas Deus faz uma aliança com Davi para preparar a plataforma para a última aliança. Essa era a sétima aliança com Davi. Falar, o seu trono será firmado para sempre. Mas ele está falando do trono da descendência natural de Davi, mas está falando da linhagem de Davi, que reinaria eternamente. Jesus, o Cristo. Essa foi uma aliança que terminou o alicerce para a vida do Senhor. Amém? Baixa o volume agora. Glória a Deus. E por a última aliança que Jesus fez através do seu sangue ali na cruz. Então, você precisa entender que nós, como casal, marido e mulher, e perceba que o casamento, ele aconteceu antes da queda. Deus firmou uma aliança com Adão e com Eva. Falou para eles: vocês vão dominar tudo, subjugar a terra, os animais. E o que eu quero falar com você? Aprenda, varão, aprenda, varoa, a semear juntos. Aprenda a semear juntos. Amém? Aprenda a semear juntos. Porque nós precisamos entrar nessa realidade de aliança. Eu tenho que fazer o que é certo, independente se minha esposa está fazendo. Alô? Ela, no seu relacionamento com o Senhor, com a palavra, ela tem que fazer o certo, independente se eu estiver fazendo. Alô? Nós precisamos entender isso. Então não entre no padrão do mundo, entre no padrão de Deus, que é a aliança incondicional. Não depende do outro. Quando Deus fez aliança com Adão e Eva, Ele falou que, você pode ver que o homem e a mulher iam dominar sobre tudo, não é? Não é verdade? E o que acontece? Nunca Ele falou ali, não tem no texto, que a gente ia dominar outro ser humano. A gente ia dominar tudo sobre a terra, todos os animais, todas as árvores, as frutas, tudo iríamos dominar. Está falando de governo, mas nunca governar outro. Você sabe qual a única pessoa que você tem, que você pode e consegue mudar? Só você. Então, se você quer mudanças, comece com você. Comece com você. Eu fui um homem terrível, fui um marido terrível. Nós já contamos nosso testemunho anos atrás aqui. Só que chegou um dia que eu tinha um encontro tão sério com Deus, que eu falei: não, é aliança, né? Então vai dar certo. Isso aqui vai dar certo, porque eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou cumprir o que eu falei. E eu vou fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Então não entra como o mundo, faz piadinha de casamento, faz piadinha, né, da mulher. Tem até algumas piadinhas santas, né? Não, Deus fez Adão dormir porque para não dar palpite na hora de fazer a mulher, né? E aí fica aquela competição, aquela coisa, né? Casamento, né? Que nem a Avenida Paulista, começa no Paraíso, termina lá no bairro da Consolação, né? Quem conhece a Avenida Paulista está entendendo a condição. Ela começa no bairro Paraíso e termina no bairro Consolação. Isso é piadinha, é engraçado, né? Mas é sério, não pode.
Cite a palavra de Deus, né? Como Provérbios: bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. É isso que Deus tem. Quem encontrar uma esposa, descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Provérbios 18, 22. Provérbios 19, 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. E aí, mulheres, em vez de falar as piadinhas também, Cantares de Salomão 1:13: o meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seios. Verso 14: o meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de Engede. Como você é belo, meu amado, como é encantador o nosso leito, é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Declare a palavra. É ela que abençoa a tua vida, é ela que transforma o teu caráter e o teu ser. Entenda bem: semear juntos. Por que semear? Porque para obter o resultado desejado. Porque quando você planta uma pequenina semente, você colhe uma grande colheita. Amém? Você planta sementes e colhe uma grande colheita. Tem uma história. Põe o primeiro slide aí para mim, por favor. Opa, aí encontrou, né, o burrinho, encontrou lá o pastor Walter, a pastora Kátia. Não era pastor, eram dois jovens. Vem cá, vem. E aí se encontrou e irmãos, era um chamego só. Rapaz, e era presente, e eram declarações. Essa é comum. Ah, não, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, desliga você. Não, desliga você. E fica, né, aquelas ligações intermináveis. Amém? E aí, vamos nos casar. Aí casamos. Aí, passa o próximo. Depois de casado, próximo. Travou? Próximo slide. Travou? Travou. Mas o que acontece? O próximo slide era os burrinhos. Ah lá, não foi. Um amarrado no outro, mas cada um começando a olhar uma moita diferente. Um olhar para a moita direita, outro olhar para a moita da esquerda. Ou seja, pararam de estar juntinho como no início. Acha que cada um, não, porque eu tenho a minha personalidade, eu faço as minhas coisas, eu faço as minhas tal. E aí cada um quer ir para um lado, só que eles estão com a aliança e estão amarrados um no outro. E aí o que acontece? Os dois tentam ir e não conseguem, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Não é verdade? E aí o que acontece? Quando a gente entende que nós precisamos semear juntos. Rodou agora? Próximo então. Olha lá, aí eles começam a querer e não conseguem, né? Outro. E aí quebra a cara, briga. Aí começa a falar em divórcio, começa a falar em não dá certo, o amor acabou, porque não tiveram a visão de Deus para o casamento. Mas quando entende, porque irmão, você já percebeu que quando o homem está sozinho no jardim, Deus fala para ele cuidar do jardim?
Mas quando ele forma a mulher e os dois estão juntos, ele fala: não, você domina tudo. Juntos vocês vão dominar tudo. E aí vai, próximo. Aí os dois começam: nós temos que fazer tudo junto. E aí vai lá: não, vamos comer lá. O outro também é bom, mas vamos primeiro nesse. Vamos lá. Aí depois, próximo. Aí vamos no outro agora, junto. Semeando junto. Porque esse é o poder da aliança, do casamento. Você, 5 perseguirão 100. Esse é o poder do casamento, da aliança. E 100 perseguirão a 10.000, e os seus inimigos cairão aos seus pés. Amém? Glória a Deus. Vou terminar. E uma coisa que você precisa entender é que a semente, você planta uma sementinha, uma grande colheita. Mas em 1 Coríntios 15:36, a palavra fala: insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. E aqui a palavra está falando que a semente, para ela poder virar uma plantação, ela precisa morrer. E nós, para podermos chegar na estatura que Deus chamou a gente para ser, nós precisamos morrer primeiro para nós mesmos e viver para Cristo. João 12:24 fala: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, meu querido irmão, conheça o propósito de Deus para a tua vida, porque isso vai ajudar a tua esposa a estar debaixo da mesma missão, juntos, lado a lado. Glória a Deus. Transforme a tua maneira de pensar. Romanos 12:2. Sabe, eu vejo que se os casais soubessem a força que tem, se eles andarem debaixo dessa aliança, no compromisso de aliança. Deixa eu te perguntar, o boi que está lá no pasto, ele consegue arrebentar a cerca, isso aí? Claro que ele consegue, ele tem força para fazer isso. Mas o que ele faz? Ele fica preso dentro do pasto. Você já viu o pessoal que anda a cavalo? Ele chega assim, o cavalo tem muita força, não tem? Eles vão lá, você já viu o filme de Bang Bang? O cara vai lá no pauzinho e faz assim, ó. O cavalo só precisa dar um passo para trás que ele sai. Ele solta, não está amarrado, está só. Mas o cavalo fica ali com aquela força toda. Por quê? Porque não entendeu. A mente está cativa, a mente está presa. Precisa haver uma transformação de pensamento, poder entrar nessa realidade de reino, nessa realidade de Deus, nessa realidade de filho, nessa realidade de aliança, nessa realidade que Deus constituiu lá no início. Um casamento para poder simbolizar o noivo e a noiva, e um dia o noivo vai voltar. Ele vem para casar, ele vem para casar com uma mulher, ele não vem casar para uma menina. Se eu não falei aqui, eu vou falar agora. Jesus, ele não é pedófilo, ele não vem desposar uma criança. Igreja, cresça, amadureça, porque ele vem para casar com uma mulher madura. Amém? Entender que o Senhor que coloca os sonhos no teu coração. Salmo 37:4, eu amo isso. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os sonhos do teu coração. Eu vou agradar ao Senhor, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não, o texto não está falando isso. Irmãos, quando eu comecei a servir o Senhor, tinha muitos sonhos. Hoje esses sonhos todos não existem mais. Por quê? Porque eu comecei a me deleitar no Senhor.
e Ele concedeu os sonhos do meu, ou seja, Ele pegou os sonhos dele e colocou no meu coração. Ele concederá os sonhos do teu coração. Não é falar, Ele vai realizar, não é gênio da lâmpada, viu? Presta atenção, não é isso que a palavra está falando. Ele vai colocar sonhos eternos no teu coração, porque os meus sonhos, eles eram limitados, era para esse tempo, mas Deus trocou por sonhos eternos. Meus sonhos são outros hoje, totalmente diferentes. Semeia no relacionamento do casal. O que realmente a palavra fala em Efésios 5 é que, na realidade, tudo é uma questão dos papéis, não é um maior que o outro. Andar em aliança, andar nessa concordância, de buscar o que Deus quer. O homem tem que liderar a família, a mulher auxilia, ou seja, dá todo o suporte necessário para que isso aconteça. Eu fico imaginando se a moça que estava tocando violão aqui não tivesse um pedestal para o microfone para ela. Imagina ela aqui. Aí tem um pedestal, coloca aqui. Talvez o microfone todo mundo, olha o microfone, né? Mas o pedestal é que está segurando ele. Mulher, é interessante porque o diabo ele teve um trabalhão para convencer a mulher, porque a mulher é forte. A mulher é forte. Ele teve que gastar uma conversa danada ali. A mulher só falou para Adão, come. Ele, tá, comeu. Então, mulher, use essa força para impulsionar o seu marido. Cesse as críticas, cesse os adjetivos. Pare de fazer contas. É porque lá, há 10 anos atrás, 2 dias, 5 horas, 3 minutos e 54 segundos, você me falou isso, assim, assim, assim. E chora. Eu estou cansada. Mulher, use essa tua força. Porque foi uma mulher que ficou insistindo para o juiz iníquo. A mulher tem força, mas qual é o problema? Põe no lugar errado. Homens, em vez de falar, eu como, não. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu já vou ouvir, vou obedecer agora. Você não vai precisar gastar saliva comigo. Só fala, Senhor, que eu quero ouvir a tua voz e eu quero seguir. Amém? Entenda isso. Sabe, varão? Porque 1 Pedro 3,7 fala que se você não tratar a sua esposa com honra, ele nem ouve as suas orações. Se você não busca o conhecimento, Oséias fala que ele te rejeita para ser sacerdote, e ele vai esquecer dos filhos. É o que a palavra fala. Então preste atenção, a igreja precisa de homens fortes, homens de verdade, que se posiciona, fala, não, meu casamento vai ser esse casamento que a Bíblia fala que vai ser. Eu não sei muita coisa, eu vou procurar o pastor, vou fazer curso de casal, eu vou aprender. Amém? E mulher, seja essa auxiliadora, semeando a vida de Deus na tua família. Sabe, queridos, eu quero profetizar sobre eu vou terminar profetizando sobre a vida de vocês. Ali em Deuteronômio 6, 4 e 7, Deus ensinou o que eles tinham que fazer com a família. Você
coloque Deus no teu coração com toda a tua força, serve a Ele e tal, e você vai falar para os teus filhos, sentado em casa, deitado, ao levantar, andando pelo caminho, né? Os umbrais da tua casa serão o que a palavra de Deus vai estar ali, os princípios de Deus vão estar estampados, as pessoas vão olhar para a tua família e vão ver Deus, amém? Só que o povo, eles conquistaram, entraram à terra, conquistaram, só que eles tiveram sucesso conquistando a terra, só que não tiveram sucesso fazendo isso que Deus falou com a família, que era o primordial. E aí lá em Juízes você vai falar assim, que se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. Depois que morreu Josué, toda aquela geração que ganhou, que conquistou a terra, falou, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. Então invista no teu casamento, nos teus filhos. Eu quero declarar sobre vocês a unção do espírito profético de Elias, mas não apenas de Elias, é só um start, mas eu quero falar que vocês vão passar o manto para os seus filhos, como Elias passou para Eliseu. E Eliseu, Elias não tinha pai, não falava filho do fulano, não tinha, você pode ver na Bíblia, mas Eliseu fala quem era o pai dele. Então seus filhos vão ter pai, um pai temente a Deus, homem de Deus. Elias fez 8 grandes sinais, mas Eliseu fez 16 grandes sinais. E é assim que você vai fazer com a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nossos filhos não terão as mesmas experiências que nós tivemos, as experiências deles serão melhores e maiores. Salmo 112, de 1 a 7. Vai anotando, se não tiver como aí. Os nossos filhos serão como a geração de Daniel e seus amigos, ou seja, que não se contamina com as iguarias do mundo, mas serão 10 vezes mais sábios e inteligentes em qualquer área humana, além de serem homens e mulheres de Deus. Como Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor e o interpretou, declarando que a pedra que destruiu a estátua encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo, e formou um reino que tomou toda a terra. E as nossas famílias, ou seja, a igreja de Cristo, manifestará o Cristo em toda a terra, manifestando o reino de Deus em toda a terra. Irmão, você crê nisso ou você só está ouvindo? Ou você só grita quando faz gol o teu time? Ou você só glorifica? Amém? Vamos glorificar. Eu estou falando coisas eternas sobre a tua vida, eu estou profetizando sobre a tua vida, eu creio que isso vai acontecer, mas se você não quiser, você não crê, amém? Deus quer derramar esta graça sobrenatural sobre as nossas vidas. Coloca a tua mão para cima, recebe aí. Nos nossos relacionamentos, os nossos filhos serão melhores, cheios de beijos, de abraços, cheio de beijos e abraços. Declare o amor em casa. Esqueça as palavras ruins, as palavras de maldição, e comece a declarar palavras de amor em casa. Semeia você e a sua esposa, semeia. Todo dia eu acordo, eu falo, meu amor, você sabe que eu te amo, e abraço ela, faço uma massagem assim nas costas dela. Eu trabalho em casa, né? Eu trabalho home office, mas não, eu fico correndo atrás dela o dia inteiro. Trabalho, é claro, mas dá uma folguinha, eu abraço ela. Amém? Quanto mais se declara, mais se exercita o amor. Em cada luta que acontecer dentro da tua família, servirá mais para fortalecer mais ainda os laços familiares. Eu profetizo isso sobre a tua vida.
E a conexão divina em Deus na nossa vida se fortalece a cada dia. O casal não pode permitir que nenhuma situação venha romper o compromisso da aliança que temos um com o outro, porque Deus fala: eu, Deus, odeio o divórcio. Amém? Então, meu querido, eu quero declarar: não faça como burro, não seja burro como burro. Amém? Não seja burro como burro ali da gravura. Semeiem juntos, façam juntos. Vocês vão ver como tudo vai se abrir, tudo vai acontecer. Vai ter luta? Vai, mas vocês vão transpor cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração. Eu quero declarar que eu vou ouvir falar dos casais dessa igreja, porque são os casamentos, são as famílias que fazem uma igreja forte. Irmão, você sabe como que você serve a Deus? Eu sirvo. Não, é porque eu estou servindo a Deus. Eu vou lá, toco no louvor, eu vou lá, prego a palavra, eu vou lá, lavo o banheiro, qualquer coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Mas na realidade, servir a Deus não é fazer coisas. Servir a Deus é servir a igreja, é servir o corpo. Por isso que Jesus pegou uma bacia com água, colocou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, e ele falou algo interessante. Ele falou assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou mesmo. É verdade, vocês não estão errados não, eu sou. Mas sendo mestre e Senhor, eu vim e servi vocês. Façam a mesma coisa, faça igual, siga o meu exemplo, é o que Jesus falou. Amém? Sirva a tua esposa, marido. Esposa, sirva o teu marido. Se ele ainda está ali titubeando, não entendeu direito o que Deus quer com ele, ora mais. Em vez de falar com ele, fala com Deus, né? Eu brinco com a Cátia, às vezes eu falo assim: bem, não tem a quarta pessoa da Trindade, a Espírita Santa. Não tem, só tem até o terceiro, o Espírito Santo. E às vezes a gente quer mudar o outro. Irmão, não acontece. É perda de energia. Muda a si mesmo. Sirva o outro. Que a nossa pregação seja a nossa vida vivida. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Quem pega aqui o microfone agora? Glória a Deus. Desculpa, eu acho que eu ultrapassei um pouquinho o horário. Aleluias. Quero ficar com um versículo para a igreja que o pastor trouxe para nós, em Provérbios 18:20. Feliz o homem que encontra uma mulher. É isso que fala lá, pastor? É isso aí. Não é não. É uma mulher. Não fale mulher, uma garotinha, uma menina. Feliz o homem e abençoado o homem que encontra uma mulher. Mulher. Aleluia. Você quer realmente, como o pastor falou, mudar seu esposo? Comece mudando você, meninas, mulheres maravilhosas do Senhor. Maridos, você quer mudar a sua esposa? Comece a mudar você. Comece a mudar o seu interior. Somos um em Cristo. Quando nós mudamos o nosso cônjuge. Temos uma aliança. Quando nós mudamos o nosso cônjuge. Aleluias. Pai, nós rendemos-te graças e te bendizemos pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, de refrigério. Pai, palavra que mexeu as águas tranquilas e paradas do nosso coração, movimentou, ó Deus amado, o interior dos nossos casamentos, aonde, ó Deus, como o pastor falou,
A igreja verdadeira, nós aprendemos hoje que nós começamos dentro do nosso lar, servindo a igreja de Jesus. Por isso, em Deus, nós te clamamos que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje, que nós não tivemos vindo aqui hoje somente para ouvir, mas para praticar esta palavra. E as famílias benditas do Senhor que se encontram aqui e que ouvem esta palavra através da mídia também, Senhor, sejam abençoadas em nome de Jesus. Nós abençoamos o pastor Walter, a pastora Cátia. Nós declaramos, ó Deus amado, que esta palavra retorne sobre o lar deles. Pai, nós os abençoamos, nós declaramos a graça, a tua misericórdia, o teu poder, ó Deus amado, estampado, viva, Senhor, em sua família, em seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este varão, por esta varoa, que deixou lá a sua casa, para trazer a tua palavra, para vivificar em nós o teu reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe tua vida, pastor. Vamos dar um abraço nos irmãos. Vamos ouvir, enquanto isso nós estamos ouvindo um cântico, mas não deixe de dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, na tua esposa. Um beijinho, um beijão e uma beijoca, em nome de Jesus. Amém?